Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso técnico em administração. A nossa disciplina chama Gestão de Pessoas e eu irei me apresentar. Eu sou a professora Juliana, sou psicóloga, mestre em psicologia organizacional e atuo como consultora nessa área organizacional, realizando diferentes atividades dentro da área de gestão de pessoas. A nossa disciplina é sobre a gestão de pessoas. Então, para começarmos a estudar sobre a moderna gestão de pessoas, eu gostaria que vocês começassem a entender que o mundo do trabalho mudou, as organizações mudaram, né? É muito diferente como antigamente no sentido do trabalho em fábrica, daquele trabalho que o gestor ele só pensava que o funcionário ele era uma mão de obra. Atualmente ainda nós escutamos mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada. Mas se nós pensarmos no termo mão de obra, significa que esquecemos do ser humano, daquele indivíduo que tem uma personalidade própria, que ele tem uma história de vida, que ele tem conhecimentos técnicos e científicos para estar numa empresa e numa organização. Então, vocês podem também escutar várias nomenclaturas, por exemplo, RH ou gestão de pessoas, recursos humanos. É a mesma coisa? Sim, mas o recursos humanos, ele tem 3 características. Então, antes de iniciarmos a nossa introdução à moderna gestão de pessoas, nós precisamos diferenciar essa questão do RH. Então, primeiro, o RH enquanto setor de uma administração, de uma organização. Né? A empresa ela implanta um setor de RH para poder, além de trabalhar o departamento pessoal, que é o antigo, né, onde algumas empresas ainda trabalham no departamento pessoal, que é apenas bate-ponto, documentação burocrática, assinatura de carteira de trabalho, enfim. O recursos humanos ele já vai olhar aquele ser humano, aquele profissional como um todo. Né? Tem o RH, então, fora esse setor administrativo, o RH enquanto gestão de pessoas, que abarca várias atividades dentro dessa empresa, que vai pensar então esse ser humano atuando na sua melhor potencialidade e não vendo apenas as suas dificuldades ou apenas como uma mão de obra qualificada ou não qualificada. Né? Então a gente vai olhar esse profissional pensando então que ele tem potencialidades e que ele tem limitações. E nas suas potencialidades a gente vai usar o máximo dessas potencialidades, porque o profissional então, recebendo benefício, sendo valorizado, ele consegue ter uma produtividade e conseguir ter uma qualidade de vida no trabalho melhor. Pensando nas suas limitações, é claro que ninguém é perfeito, então quando a gente pensa que o profissional ele tem as suas limitações, essa empresa então, enquanto gestão de pessoas, ele consegue pensar em treinamentos, desenvolvimentos, feedbacks, uma comunicação mais efetiva, para que ele possa estar melhorando nessas limitações dele, tudo bem? E a terceira característica, então, é o RH enquanto profissional de RH. Como eu me apresentei, eu sou consultora organizacional, por exemplo, numa empresa X. Né? Enquanto estou lá, eu sou uma profissional do RH, eu represento então o RH e atuo com as ferramentas que vocês irão aprender nessa disciplina, como atuar então na gestão de pessoas. Beleza? Então vamos começar o nosso conteúdo, a introdução à moderna gestão de pessoas. Então a função da gestão de pessoas ele é um componente fundamental da organização. É ele que vai movimentar e vai fazer com que essa empresa tenha sucesso ou não. Antigamente, o dono de uma empresa ele só pensava que para ter sucesso precisava ter uma renda financeira maior. O financeiro conta sim, mas já conseguiram identificar que os profissionais eles precisam estar bem, eles precisam estar satisfeitos e precisam estar felizes. A maior parte do tempo as pessoas vivem no ambiente de trabalho. E com as mudanças do CLT, a carga horária mudou e muitas vezes a carga horária aumentou. Acaba virando moda esse termo, vou trabalhar em home office. Mas quando você pensa em trabalhar em home office, você já está levando o trabalho para o seu ambiente familiar, na sua casa, e você não tem horário para poder parar.
Então a pessoa acaba extrapolando a carga horária de trabalho, né? Então o que é essa mudança, então, em termos de efetivos de trabalho, de organização mesmo? Então, antigamente, a ênfase era colocada no fazer corretamente, nas técnicas, nas normas, nas padronizações. E através dos métodos e regras impostos aos funcionários para obter eficiência. Mas o salto para essa eficácia foi agora olhar para esse funcionário, esse colaborador, que ele tem algo a mais para entregar para a empresa. Né? Ele estando satisfeito, ele consegue ter uma produção maior, ele consegue render, diminui a rotatividade no trabalho, diminui as entregas de licenças médicas, de faltas no trabalho ou até de abandono mesmo no trabalho. Então, você pensar numa gestão de pessoas é você abarcar então a satisfação em estar realizando uma atividade no trabalho. Então, cada negócio, antes de pensarmos numa gestão de pessoas, então quando vocês irem atuar no setor de RH ou então forem convidados a implantar um setor de RH ou gestão de pessoas, vocês têm que pensar em que setor ou que negócio essa empresa está dentro da sociedade. É o setor primário, é o setor secundário, terciário, enfim. Porque você estudando o negócio dele, você consegue pensar uma gestão de pessoas eficaz e com o mínimo possível de erros. Então, o principal objetivo da gestão de pessoas é ajudar a organização a atingir as suas metas, objetivos e a realizar a sua missão. Proporcionando, então, uma competitividade à organização. Ela consegue, então, atuar dentro de um mercado de trabalho com uma equipe sólida, uma equipe competente, uma equipe que possui umas habilidades e técnicas que o objetivo é que ninguém vai ter numa outra empresa. Esse é o objetivo da competitividade. Os seus funcionários, eles são bons o suficiente para produzir, para render e vai levar a sua empresa a ter uma boa concorrência no mercado. A função, então, da gestão de pessoas é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados. O que significa aí no nível macroeconômico? Se nós pensarmos na nossa nação, né, é onde há a concorrência do livre mercado. Quem oferecer um bom produto, quem oferecer bons serviços, bons valores, é aquele que vai estar na concorrência sempre. Se nós pensarmos então, voltando no microeconômico, que é uma organização, a nação ela pode ser então identificada como a organização e as pessoas que envolvem são os funcionários, tudo bem? Então, proporcionar a organização de pessoas bem treinadas e bem motivadas. Quando o executivo diz que o propósito da gestão de pessoas é construir e proteger o seu mais valioso bem, que é o seu patrimônio intelectual, ele então está falando que ele atua na gestão de pessoas. Porque ele valoriza o conhecimento e o capital humano. Outro termo que a gente pode, outros termos, na verdade, que a gente vai escutar sempre, né? Funcionário, colaborador, mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada, trabalho braçal, aquele funcionário produtivo ou funcionário improdutivo, capital humano, capital intelectual. Vocês começam a perceber que ênfase ou que valor esse gestor está dando para os seus funcionários. Então vamos lá, uma empresa obsoleta que acredita que a gestão de pessoas não funciona, que é só gasto a mais, ele vai tratar, muitas vezes, não podemos generalizar, não são todas, mas ele provavelmente vai tratar os seus funcionários como uma mão de obra. Então, se a gente pensa, ele é uma mão de obra, ele está sendo produtivo nesse momento, então a gente acaba coisificando essa pessoa, percebe? Porque se ele acaba se tornando uma coisa, ele pode ser descartado a qualquer momento. Então, não se valoriza o que ele tem de bom para entregar. Né? Não oferece condições e melhorias no ambiente de trabalho para que ele se torne um capital intelectual, um capital humano, para valorizar essa empresa e torná-la cada vez melhor.
Então, a gestão de pessoas, ela não funciona sem a empresa no todo, né? Ela não funciona sem as pessoas que estão atuando. Se tem bons profissionais, pessoas que abraçam a causa e que estão ali, se sentem satisfeitas e orgulho de estar dentro dessa empresa, com certeza vai ter um rendimento e uma atuação muito melhor daquele funcionário que está lá apenas pelo salário. E sabe-se que provavelmente ele deve estar buscando fora no mercado de trabalho uma opção, uma oportunidade melhor. Então não é mais o financeiro que segura esse profissional. Então a gente precisa sempre estar se atualizando, tudo bem? Preparar e capacitar continuamente as pessoas é o primeiro passo, porque esse gestor ele precisa estar preocupado em treinar esse funcionário, esse colaborador, em capacitá-lo para torná-lo cada vez melhor. Lembra que eu falei que a empresa ela não funciona sem as pessoas que estão ali. Então, uma boa gestão de pessoas é você pensar nesse treinamento, na motivação desse funcionário para que ele não queira sair, para que ele queira estar sempre melhorando, ser o melhor profissional, porque consequentemente a sua empresa também será melhor, né? E o segundo passo é dar benefícios, é dar reconhecimento a esse colaborador. Não é apenas o financeiro. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que não é apenas as condições financeiras ou o salário que vai segurar esse profissional hoje em dia. Claro que se tiver uma condição financeira e econômica da sociedade, as condições objetivas da sociedade estão impedindo que esse funcionário, esse profissional, ele busque novas carreiras porque não está tendo emprego o suficiente, ele não vai arriscar. Ele vai ficar no mesmo lugar, mas provavelmente não vai produzir, não vai estar bem, vai começar a ficar infeliz, vai começar a adoecer no ambiente de trabalho. E aí, consequentemente, vai aumentar licenças médicas, doenças, enfim. Até que vai chegar um ponto que ele vai ter que ser demitido para poder receber os benefícios da carteira de trabalho. Né? Porque para ele vai ser como se fosse um alívio. Mas é claro que se a economia da sociedade estiver melhor, ele vai arriscar a enviar sim o currículo dele para outras empresas e que ofereçam benefícios ou um plano de salários e cargos, né? Plano de cargos e salários para poder, para ele se tornar melhor e que ele tem chances de crescimento numa empresa. Então, a pessoa, o profissional, ele não está mais buscando apenas o salário para sua subsistência. Ele está querendo condições melhores de trabalho e muitas vezes ele quer arriscar, ele quer tentar coisas novas, que é uma característica da nossa sociedade hoje em dia, que é o dinamismo, a proatividade, não ter medo de correr riscos e se capacitar todo o tempo. Isso significa, então, recompensar bons resultados, tudo bem? Então, é aquele feedback, é aquela empresa que está ali preocupada com esse funcionário, que ele vai realizar, então, uma boa avaliação de desempenho, que esse funcionário ele vai ter segurança do que ele vai fazer, do que ele pode fazer. Um bom organograma, gente. O que é um organograma? É o desenho da hierarquia da empresa. Então, quem são os chefes? Quem são as pessoas que estão ali como assistentes, auxiliares? Quem é o seu chefe direto, para quem que ele vai se remeter? Não correr riscos de pular a hierarquia ou cometer erros. Então, uma boa descrição de cargo, né? Mais para frente a gente vai detalhar mais profundamente cada um. Mas é você criar benefícios e condições favoráveis para esse funcionário estar no trabalho, tá? Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho. Então, é aquela motivação, ou por exemplo, num plano de cargos e salários, não tem possibilidade, por exemplo, de uma promoção vertical, ele de assistente ou de auxiliar, ele pode passar para um coordenador ou um gestor, por condições mesmo de objetivas da organização. Mas pode-se criar promoções horizontais, por exemplo.
Então ele entra com o ensino médio, o nível médio, e ele sabe que ele pode ganhar uma porcentagem maior ou um benefício maior se ele se capacitar, se ele ir para uma faculdade. Então, um salário X como nível médio, ele pode terminar a faculdade com um X de tempo de serviço, mais uma boa avaliação de desempenho, ele consegue subir de nível básico para nível médio, por exemplo. Então ele sabe e tem consciência que ele precisa se atualizar, que ele não pode se acomodar, que ele tem que estar ali dando o seu melhor, né? Não é também só a empresa oferecer condições, tem que ter uma troca, né? Porque se ele não tiver outro profissional que está fora do mercado, ele pode sim tomar o seu lugar. Tudo bem? Então, hoje sabe-se que as pessoas precisam ser felizes, né? Elas precisam estar bem no ambiente de trabalho, ela precisa estar se sentindo bem, porque a maior parte do seu tempo está no ambiente de trabalho, né? É praticamente a sua primeira ou segunda casa, dependendo da quantidade de horas que esse profissional está, né? Se ele estiver infeliz, ele não produz, ele não consegue estar legal nesse trabalho. Então, para que sejam produtivos, as pessoas devem sentir que o trabalho é adequado às suas capacidades, né? E que estão sendo tratadas equitativamente. Por quê? A maior fonte de identidade dessa pessoa é o seu trabalho, é o que ela faz. Então, a pessoa ela se reconhece na sua atividade. Por isso que muitas dos profissionais que acabam adoecendo no trabalho ou acabam se aposentando muito cedo ou pegando uma licença médica afastada pelo INSS, elas muitas vezes acabam adoecendo, entrando em depressão. Muitas vezes as pessoas da família, da própria família, que teriam que ser essas pessoas de auxílio, de cuidado, de entendimento da condição que essa pessoa está, acaba julgando ela. Olha, ela não está mais trabalhando, ela não está mais ajudando em casa financeiramente, então muitas vezes casamentos são desfeitos, né? Essa pessoa acaba entrando em depressão, acaba usando drogas, enfim. Então a pessoa ela se reconhece no que ela faz. A partir do momento que ela não tem mais isso, acaba tendo uma crise de identidade. Então quem sou eu, né? A pessoa não se reconhece mais como o João, ou como o Ciclano, o Antônio, enfim. Ela se reconhece como o João, ou engenheiro, ou o João, ou economista, ou administrador. Porque é o que ele faz o tempo todo, a maior parte do seu tempo. Então, se ele perde isso, quem que é o João? Né? Quem que é o Antônio? Então, isso cria uma crise mesmo e a pessoa acaba adoecendo. Pessoas satisfeitas não são necessariamente mais produtivas, mas as pessoas insatisfeitas sim não conseguem ter um bom rendimento, tudo bem? Então a felicidade na organização e a satisfação no trabalho são fontes determinantes do sucesso organizacional. Se você observar na sua empresa que as pessoas só reclamam, que as pessoas não estão conseguindo produzir, que as pessoas estão criando alguns mecanismos defensivos quando chega perto do chefe, ou quando você chega, está aberto em redes sociais e não consegue entregar um bom trabalho, alguma coisa está errada, né? Muitas vezes não é a pessoa, mas é a cultura organizacional, é a forma como essa empresa está sendo administrada que alguma coisa precisa ser revista, precisa criar algum mecanismo de intervenção para poder melhorar. Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável, isso é muito importante. Então, essa empresa, esse gestor, né, a gestão de pessoas, ela precisa pensar em valorizar, então, o seu capital humano, criando condições éticas dentro da lei, favoráveis para que esse profissional ele consiga ter uma saúde e uma qualidade de vida no trabalho, né? Então, toda atividade de gestão de pessoas deve ser aberta, transparente, confiável e ética. Por isso que a comunicação verbal, principalmente, ela é muito importante, né? Dar feedbacks e receber feedbacks do seu trabalho e da sua atuação é muito importante.
Cria-se, por exemplo, vai criar um projeto novo na empresa, por que não comunicar todos? Né? Ou então vai abrir um recrutamento e seleção. Gente, recrutamento e seleção, quando as pessoas da própria empresa acabam sabendo que vai acontecer uma nova seleção, que uma pessoa vai entrar na empresa, cria-se uma fantasia de que alguém vai sair, que alguém vai perder o emprego. Nossa, eu não estava sabendo que entra gente. Então, tem movimentos na empresa que ficaram não esclarecidos o suficiente. Não é mais apenas o fazer desse funcionário. Ele precisa estar bem até emocionalmente para poder conseguir trabalhar. Então, assim, gente, nós iremos fazer um processo de recrutamento e seleção porque a demanda da empresa aumentou, as condições de trabalho melhoraram. Então, nós iremos receber um novo profissional para trabalhar com vocês. Fiquem tranquilos, ninguém vai sair. Ou então, se sair alguém, que por favor tenha todo um cuidado, que seja sigiloso, que tenha um comportamento ético, uma conduta ética com esse profissional, né? Para poder depois falar, olha, nós iremos abrir um processo de recrutamento e seleção para poder preencher uma vaga que ficou aberta, tá? Então a gente precisa sempre ter esse cuidado ético mesmo e de responsabilidade. As pessoas não devem ser discriminadas e os seus direitos básicos devem ser garantidos. Os princípios éticos devem ser aplicados a todas as atividades da gestão de pessoas. Então, você não vai apenas criar treinamentos para os gestores, não é? A gente não pode discriminar, por exemplo, um setor de serviços gerais. Os serviços gerais recebem uma faixa salarial muito baixa, então nem precisa, eles nem precisam de treinamento. Quem disse que não? Né? Muitas vezes as pessoas passam por eles e eles se sentem muitas vezes invisíveis. Ninguém cumprimenta, ninguém olha para eles. Eles não se sentem parte dessa organização. Outros profissionais que pelos estudos que nós já identificamos nas empresas são os profissionais terceirizados, por exemplo. Porque eles, em condições de pessoas terceirizadas, eles não são contratados da empresa, mas eles estão atuando dentro dessa empresa, não estão? Então, quem são eles? O que eles fazem? O que vocês esperam deles? Isso é muito importante a gente poder avaliar, né? E olhá-los também. Tanto as pessoas como as organizações devem seguir padrões éticos e de responsabilidade social, né? Foi o que eu falei para vocês. A responsabilidade social não é uma exigência feita apenas às organizações, mas também aos funcionários. Então, não adianta a empresa ter um projeto de uma responsabilidade social se os funcionários contradizem de posturas éticas ou posturas comportamentais, por exemplo, o que essa organização está querendo dizer. Então, não adianta estar no papel, na teoria é tudo muito bonito, se na prática não colocamos ela efetivamente para fazer funcionar essa responsabilidade. O que seria isso também? Comportamentos éticos. Então, você está lá numa empresa e precisa criar, você vai identificar que precisa de treinamento para atendente. Por que precisa de atendimento para atendente? Você está numa empresa, vamos dar um exemplo, consultório de psicologia. E está lá a sua secretária atendendo e você chega o seu paciente ou chega alguém acompanhado. E aí o atendente, em vez de ter, né, uma postura sabendo que ali é um consultório ou de psicologia ou de psiquiatria, enfim, já pergunta, qual o problema do fulano? Então, qual o cuidado ético ou qual o cuidado que você tem que ter dependendo do serviço que você está fazendo? Você está no escritório de contabilidade, você está trabalhando com várias empresas, trabalhando com saldos, com extratos bancários, e aí você vai chegar em casa ou vai chegar falando para o colega que pegou uma contabilidade de uma empresa X, uma empresa Y, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Então, nós temos que ter, sim, um cuidado ético e de responsabilidade do sigilo, por exemplo, né?
Então, se numa pesquisa de clima organizacional ou com uma pesquisa bem desenvolvida, numa entrevista ou num mapeamento de função, por exemplo, desse funcionário, você consegue identificar que há uma necessidade de um treinamento ou que esse profissional ele não se encaixa dentro do que a empresa está pedindo. Então, ou faz uma modificação de função, ou esse profissional, então, ele vai ter que ser convidado a buscar outras oportunidades no mercado, né? Até para ele poder ver que, às vezes, ele não está na função ideal, ou na função que ele deseja, ou na função que ele se sinta satisfeito, tudo bem? Depois que nós observamos, então, que a organização, que a forma que o trabalho está inserido hoje na sociedade mudaram, vocês percebem? Então não é apenas uma contratação e esse profissional ele vai começar a fazer trabalhos mecanizados, robotizados e apenas como uma mão de obra que serve nesse momento e se não servir depois eu demito. Não é isso. Então a gestão de pessoas ele vai agregar o todo, ele vai pensar nesse profissional então globalizado. Lembra que eu falei para vocês? Então, quem são os parceiros dessa nova organização? A organização ela não tem sucesso sozinha. Ela precisa, então, das pessoas que estão ali dentro, dos clientes, dos fornecedores. Se essa empresa ela não oferece produtos e serviços bem reconhecidos na sociedade, ela não vai conseguir se manter, né? Ela não vai conseguir ter sucesso. Então, quem são os parceiros da organização? São os acionistas e os investidores. Eles contribuem com o quê, gente? Capital de risco, os investimentos, e eles esperam o quê? Eles esperam lucros, eles esperam dividendos, eles esperam valor agregado, né? Outro parceiro, os empregados ou os colaboradores, né? Contribuem com trabalho, com esforço, conhecimentos e habilidades. E o que eles esperam? Eles esperam em troca salários, benefícios, retribuições e satisfações. Os fornecedores, eles contribuem com o quê? Matérias-primas, serviços, insumos básicos, tecnologias. Então, os fornecedores também, eles, enquanto empresas, eles também têm o seu capital humano, o seu capital intelectual e, com certeza, para eles terem mais clientes, eles precisam oferecer um bom serviço, não é? Para que essa organização, essa empresa, contrate-os como fornecedores. Então, eles esperam o quê? Eles esperam lucros e novos negócios. Eles precisam, para se manter, eles precisam fechar novos acordos, novos contratos, né? E os últimos parceiros, os clientes. Sim, os clientes ou consumidores, eles são parceiros da organização. Por quê? Eles contribuem com a compra e com a aquisição de bens e serviços. Se esse serviço não for bem entregue, não for bem reconhecido, esse cliente ele não vai voltar, não é verdade? Então você precisa sempre fazer um bom negócio e oferecer bons serviços, um bom atendimento, por exemplo. O atendente, quando chega alguém de fora, ou um novo acionista, ou um novo fornecedor, ou um novo cliente, se ele não for bem atendido ali naquele momento, ele não vai voltar. Não é a mesma coisa quando você vai numa loja e não é bem atendido porque você está com uma vestimenta que foi discriminado, por exemplo. Você vai se sentir muito mal e não vai voltar, né? E essa empresa vai acabar perdendo. Então, eles esperam o quê? Qualidade, preço, satisfação, valor agregado. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, as pessoas, né, elas são parceiras ou elas são apenas um recurso? Vamos ver a diferença para a gente poder pensar juntos, então, como que uma gestão de pessoas, ela observa esse pessoal, esse profissional? Então, as pessoas como recursos, empregados isolados nos cargos, horário rigidamente estabelecido, se chega um pouco antes ou um pouco depois já é descontado na folha de pagamento, preocupação com normas e regras, subordinação ao chefe, fidelidade à organização, dependência da chefia, alienação na organização. O que é isso?
eu não sei muitas vezes o que essa empresa entrega de produto final. Por quê? O meu pedaço é só fazer X. A pessoa não consegue olhar o todo, né? Ela só consegue olhar ali no seu quadrado. ênfase na especialização, acaba se valorizando muitas especialidades e depois de tanta especialidade você acaba cindindo ou segregando, não une o todo, olha apenas um pedaço. Executoras de tarefas, então valoriza-se apenas o saber fazer, ênfase nas destrezas manuais e mão de obra. Agora vamos observar as pessoas como parceiras, para ver a diferença. Colaboradores agrupados em grupo, não mais isolados. Metas negociadas e compartilhadas. Preocupação com resultados. Opa, então não é mais preocupação em como fazer, certo? Mas e sim, independente de como fazer, como teremos um bom resultado. Atendimento e satisfação do cliente. Vinculação à missão e à visão dessa empresa. Interdependência com colegas e equipes, então eu não trabalho mais sozinho. Eu não dependo apenas do que o meu chefe fala. Eu tenho uma certa liberdade, eu tenho uma proatividade e umas condições que eu posso tomar decisões sozinho, tudo bem? Participação e comprometimento, ênfase na ética e na responsabilidade, fornecedores de atividade, ênfase no conhecimento, inteligência e talento. Vocês conseguem identificar então as duas diferenças? Pessoas como recurso está muito obsoleto, né? Ainda são empresas que não conseguem ter uma visão ampliada do que é uma gestão de pessoas. É apenas preocupada com pessoas coisificadas. Serve aqui agora. Se não servir, eu contrato outro. Mas se olharmos para pessoas como parceiras, você está valorizando o que você tem, você consegue oferecer benefícios e condições de melhoria, tá bom? Agora nós iremos trabalhar os 6 processos de gestão de pessoas. Então eu preciso que vocês tomem muito atento e percebem que a gestão de pessoas ele tem processos e são 6, né? E são processos muito importantes para que quando vocês tiverem a oportunidade de aplicar isso numa empresa, vocês estão lá no setor de departamento pessoal e a sua chefia, né, o gestor, então ele dá uma tarefa para vocês de implementar um setor de RH. Qual que é a diferença? Então vocês precisam ter um conhecimento desses 6 processos, né? Como fazer isso para poder pensar em melhorias e implementação desse setor de recursos humanos ou gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, para focar, para vocês fixarem o conteúdo, ele é um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos, tá? Então, ele não são atividades isoladas, mas que eles se complementam, tudo bem? Processo de agregar pessoas. Esse é o primeiro passo. Quando falamos em processo de agregar pessoas, nós estamos falando então em recrutamento e seleção, tudo bem? Que são as rotas de ingresso das pessoas na organização. Então, o processo de recrutamento e seleção é uma etapa que representam as portas de entrada, que são abertas apenas para os candidatos externos, tá? Capazes de ajustar suas características e competências pessoais com o que a organização está pedindo, ou que ela está precisando nesse momento. Mas eu acabei de falar para vocês que é o ingresso, né, o recrutamento e seleção, ele é o ingresso para pessoas externas. Não só externas, tá, pessoal? Mas às vezes a empresa ela sabe que tem um profissional que ele tem toda a condição, que ele está numa função, por exemplo, de auxiliar ou de assistente, mas que ele possui características de gestão, de coordenação. Então, nós iremos olhar aqui mais para frente que o recrutamento e seleção, ela também pode ser interna. Ela pode valorizar quem já está na empresa, tá? Então, tem diferença. O processo seletivo nada mais é do que a busca por esse bom profissional que vai agregar, que vai acrescentar
habilidades técnicas e de conhecimento intelectual mesmo para estar atuando na empresa. O que é o recrutamento? É um processo, é uma atividade de atrair os candidatos. Então, veja se, por exemplo, a empresa ela precisa abrir vaga para técnico administrativo, no caso de vocês. Qual o primeiro passo? Vocês, enquanto candidatos, irão elaborar um bom e-mail, né? Um e-mail profissional, não adianta colocar e-mails impróprios, porque ali já é uma forma de recrutar. Nesse e-mail, vocês irão, então, depois elaborar um bom currículo com o diploma do curso técnico em administração, as habilidades, os conhecimentos, nós iremos ver mais para frente, então, a importância de um bom currículo vitae, né, um bom currículo profissional. Então, quando vocês conseguirem colocar nesse currículo características que vai atrair a empresa a te recrutar, está funcionando. Para a empresa, ela precisa atrair bons candidatos. Para que ela possa atrair bons candidatos, ela precisa oferecer boas condições de trabalho, não só o salário. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, só tem salário? Quais os benefícios? Ah, tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem vale alimentação, tem vale gasolina, enfim. Então, a empresa ela também precisa atrair bons profissionais, porque não adianta, senão esse profissional ele vai enviar currículo para outras empresas muito mais interessantes, tá bom? Então, o mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser interno, externo ou uma combinação de ambos. Então, você seleciona lá alguns funcionários, bons funcionários, que você acha que tem condições de assumir uma coordenação, a vaga, por exemplo, para uma coordenação. E você também abre possibilidade externa para poder fazer o processo de seleção e ver se realmente esse funcionário que está dentro da organização, ela vai ter condições, ou ela vai se sobressair entre os demais para ser contratado, tá bom? Para subir de cargo. Vamos lá. Então, o recrutamento, ele pode ser interno ou externo, tá? São essas duas características do recrutamento. O recrutamento interno, ele é o preenchimento das vagas e oportunidades através dos funcionários de dentro dessa empresa. Por isso que o nome é interno. É um recrutamento que está ali entre os profissionais, tá bom? Só que ele também tem prós e contras, como o recrutamento externo. Mas o recrutamento interno, você acaba impedindo que novos conhecimentos ou novas pessoas, né, novos ares, entram para a empresa e acrescentam ou que chegam com ideias novas, com ar de mudança, porque as pessoas acabam se acomodando ou elas acabam internalizando, né, aprendendo a cultura organizacional, então possivelmente nada vai mudar. Os funcionários internos são os candidatos preferidos, porque se você abre um recrutamento e um processo de seleção externo, a empresa tem gastos, né, financeiros. Então você pode também, se não for um bom recrutamento e seleção, você pode errar. E aí você acaba demandando uma fonte financeira, um tempo, que não vai ter um bom resultado no final. Então não vai ter bons candidatos para poder assumir a vaga que a empresa está querendo. Já o recrutamento interno, isso exige que sejam promovidos ou transferidos para novos setores. Só que aqui a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes o gestor acha que o profissional X, ele tem características de liderança. E aí ele promove esse profissional para assumir o cargo de chefia, mas tem uma avaliação mais detalhada, mais minuciosa do seu perfil profissional. Apenas porque ele é um bom profissional, ele nunca faltou, ele tem um bom rendimento. Mas ninguém percebeu, e depois foi perceber, que ele não consegue entregar demandas, ele tem dificuldade para cobrar, ele tem dificuldade para se comunicar ou para se posicionar enquanto chefe, porque ele vai acabar assumindo uma equipe. E, infelizmente, até pelas condições da lei, da CLT, você não pode mais retornar esse profissional
ou diminuir o salário dele, porque você já assinou a carteira e você já deu um novo cargo. Então, o que fazer? Manda embora ou faz um treinamento? Então, a empresa ela precisa tomar muito cuidado nesse recrutamento interno, precisa ter uma seleção bem criteriosa para ver se esse profissional ele tem condições ou não de mudar de cargo. A organização oferece uma carreira de oportunidades ao funcionário e isso é muito bacana. Por quê? Isso diminui muito a rotatividade, porque o profissional ele sabe que muitas vezes ele não vai ter condições ou ele primeiro precisa cumprir uma questão de plano de cargos e salários horizontalmente, até chegar, por exemplo, se a empresa tem lá júnior, plano sênior, plano master, por exemplo. E após isso ele pode subir, né, de cargo. Então ele vai ter uma promoção vertical, não vai ter mais uma promoção horizontal. Então de técnico em administrativo ele pode ser gestor de recursos humanos, por exemplo, dependendo da quantidade de serviço, quais os critérios que a empresa está querendo para promover esse pessoal. Então é bem bacana, porque motiva esse profissional a ficar, a se buscar autoconhecimento, novos conhecimentos, novas capacitações, isso faz com que ele se motive sempre a melhorar. Agora vamos ver a diferença com o recrutamento externo. O preenchimento das vagas é feito através dos candidatos que estão no mercado de trabalho, né? Estão buscando novas oportunidades. Alguns estão desempregados há um tempo ou outros estão trabalhando em algumas empresas, mas estão buscando oportunidades que melhores condições ou que sejam mais atrativos para ele no momento. Os candidatos externos são os candidatos preferidos. Por que são os candidatos preferidos? Justamente porque ele vai trazer um novo, ele vai dar um up para essa empresa, né? Ele já tem conhecimentos ou técnicas diferenciadas e que ele não internalizou essa cultura organizacional, então ele pode fazer diferente. Isso exige que sejam recrutados externamente e selecionados para preencher as oportunidades. A organização oferece oportunidades aos candidatos externos. Então ele tem que ter, na hora que ele oferecer uma vaga, tem que ser uma vaga atrativa para poder atrair bons candidatos para fazer uma boa seleção. Então vocês observaram que a gente ainda nem está na seleção, nós estamos no processo ainda de recrutamento. Então, para ter um bom recrutamento, né, para a gente poder ter bons candidatos, a gente precisa então pensar em várias condições para poder atrair bons candidatos.